Oi, hoje vamos falar sobre composteira doméstica. Ao fazer a compostagem doméstica, você obterá produtos finais de grande valor nutricional, que dentre eles estão o adubo sólido e o adubo líquido, que também é conhecido como chorume. Além de gerar esses adubos ricos em nutrientes, fazer a compostagem doméstica traz benefícios como a diminuição de lixo que vai para os aterros, reutilização da matéria orgânica e ainda é uma ação sustentável. Durante o processo de decomposição, algumas características são desejadas, entre elas o tempo, que deve variar de 90 a 120 dias, ocorrendo essa variação de acordo com a composição do composto, sendo que ao conter esterco animal, o processo será acelerado. A umidade, que deve ficar acima de 50%, sendo que ela vai influenciar na atividade microbiana, e também a temperatura, que deve ficar entre 45 e 65 graus Celsius, e pode ser medida com um termômetro. Nesse vídeo apresentaremos dois modelos de composteira, a composteira em baldes e a composteira em leira. Então vamos começar a falar do processo de montagem das composteiras, que para isso usam-se as fontes de nitrogênio, que são como frutas, verduras, borra de café e erva mate. E também usam-se as fontes de carbono, que são como serragem, palhada e folhas secas. Para fazer a montagem da composteira em baldes, é importante ressaltar que o ambiente deve ser um ambiente arejado e com sombra, para ele não influenciar no processo de decomposição. Os materiais que serão necessários para confeccionar a composteira em balde são furadeira, faca, torneira de PVC, 3 baldes de gordura vegetal, fontes de carbono e fontes de nitrogênio. Vamos começar a falar do passo a passo para montar a composteira em baldes. Com o auxílio da furadeira, deve-se fazer furos no fundo do primeiro balde, como mostrado na ilustração. Já no segundo balde, com o auxílio da faca, deve-se retirar o meio da tampa e com a furadeira deve-se fazer furos no fundo do balde. É importante ressaltar que os furos que foram feitos e a retiragem das tampas são para a passagem do chorume. E no terceiro balde, com o auxílio da faca, deve-se retirar o meio da tampa e fazer uma abertura para pôr a torneira de PVC. A composição dentro do balde deve ficar semelhante a essa ilustração, sendo que devem ser feitas camadas sobrepostas de fontes de carbono e fontes de nitrogênio, sendo que as fontes de carbono têm que ser de 70% e as de nitrogênio de 30%. A umectação deve ser feita 2 vezes ao mês, pois como já dito antes, a umidade tem que ser elevada durante o processo de decomposição. Ao final da confecção, a composteira ficará semelhante a essa ilustração, sendo que o terceiro balde, que é o que vai ficar embaixo, servirá para captar o chorume. O segundo balde servirá de reserva. Quando o primeiro balde estiver cheio de matéria orgânica, ele irá para o lugar do segundo balde. E assim ficará em repouso até o final da decomposição. Agora vamos falar quais os materiais necessários para confeccionar a composteira em leira: a pá, fontes de carbono e fontes de nitrogênio. Para confeccionar a composteira em leira, você deve fazer camadas sobrepostas de fontes de carbono e fontes de nitrogênio, obedecendo a mesma proporção da composteira em baldes. Depois de aprender sobre esses dois modelos, existem indicativos que ajudam a determinar se a compostagem chegou ao fim. Um deles é a temperatura, que medida através do termômetro, ela deve estar semelhante à temperatura do ambiente. O odor, que não deve ser característico de mau cheiro. A coloração, que deve ficar entre preta ou marrom escuro. A textura do composto, que deve ser uniforme. E o potencial hidrogênico, que é o pH, e deve ficar entre 7 e 8. Porém, mesmo sem saber o pH, consegue ter um discernimento se a compostagem já chegou ao fim. E assim chegamos ao final do nosso vídeo. O objetivo era falar um pouco mais sobre compostagem para vocês. Espero que tenham gostado e até a próxima!